minhas amigas, salve, salve empreendedores e empreendedoras de plantão. Estamos começando mais um episódio do KeyCast Podcast, esse podcast que fala sobre negócios, inovação, tecnologia, empreendedorismo, carreira, história e casos de sucesso, toda terça-feira trazendo para você um convidado ou uma convidada para compartilhar suas experiências no mundo dos negócios. E hoje, a negociação muito difícil, né, Kleber? Uma das mais difíceis. Uma das mais difíceis da história desse podcast. Conseguimos aqui uma brecha na agenda desta mulher que tem uma história muito bacana aqui na cidade de Bauru, que você vai conhecer. Lógico que o pessoal já sabe, mas a gente faz um pouco de suspense, né? Para as pessoas, nossa, quem será? Quem que é? Tal. Não, mas daqui a pouquinho eu apresento aqui a nossa convidada. Antes eu tenho que pedir para você que está chegando aqui por conta aí das nossas redes sociais, chegou aqui, né, por conta aí do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso LinkedIn e também do TikTok, né? Você, por favor, se inscreva no nosso canal e aqui também no nosso YouTube você também se inscreva, compartilha já o link aqui para as pessoas que você gosta, que você acha interessante, porque toda a conversa que nós temos aqui, né, Kleber, é uma aula, literalmente, Sempre. de negócios, muito bom. de empreendedorismo, de uma série de coisas. A gente aprende... Não. Todo podcast a gente aprende muito. Aprende muito. Para mim está sendo uma escola aqui. Cada pessoa que senta aqui e compartilha a sua experiência é um aprendizado muito grande. E pode servir para você que está querendo empreender, que já empreende, né? Hoje nós vamos falar muito sobre a questão da educação. Então, ó, fique atento aí. Aproveite. Aproveite, ó. Então, já se inscreve no canal aí, manda para seu amigo, para sua amiga. A gente tem uma meta de chegar, estamos quase chegando ao número 500, hein? Quando chegar ao 500, eu prometo que o Kleber vai fazer dancinha no TikTok. Só o Kleber, porque eu não sou ruim pra caramba para dançar. Dito essas palhaçadas que não tem nada a ver de seriedade com esse podcast, deixa eu agradecer aqui aos nossos apoiadores e patrocinadores, a KS2 Soluções Empresariais, aqui desse meu grande amigo Kleber. Se você tem uma empresa e precisa aí melhorar ainda mais a eficiência da sua empresa em processo seletivo, treinamento, desenvolvimento, gestão de processos e pessoas, é a turma desse cara que você vai conversar, que eu tenho certeza que são soluções aí que vão trazer ganho de tempo, gestão, processos, produtividade, pessoas e tecnologias. Quer saber mais? Vai lá em www.ks2.com.br, ativa a comunicação integrada em Magalhães Comunicação Estratégica. A gente aí também tá para te ajudar se você precisa fazer um planejamento de comunicação, media training, treinamentos em comunicação, planejamento para mídias sociais, assessoria de comunicação que dê resultado, porque assessoria de imprensa muitas pessoas fazem. Agora, aquela que dá resultado efetivo, que você consegue mensurar, só procurar a gente, a descrição está aqui também. Quem não é visto não é lembrado, né? Essa é famosíssima, né? Então tem que contatar o Eduardo lá. Que as pessoas acham que comunicação... põe lá no Facebook tá velho, né? No Instagram e tudo mais. Não é só isso não, viu? E tem métricas, tem tudo um processo aí pra gente desenvolver boas estratégias para você. Procura a gente também aqui, tá na descrição aqui do vídeo, você tem os nossos canais lá. O Comprando Nacionais e importados, né, dos nossos amigos Carlos e César Prando, o Free Shop de Bauru e região, que desde 1989 é muito tradicional aqui na nossa cidade, frios, perfumes, chocolates, tabacaria, bebidas, cafés, azeites, presentes, vinhos, é um monte de coisa bacana, cesta de presente, perfume, já falei? Não falei, perfume aqui, lá na www.comprando.com.br, tá bom? Você vai lá no site também, eles fazem entregas para você aí pelo site, é muito bacana também. E o nosso grande parceiro aqui, o Estúdio TO MKT de design, gerenciamento de projetos de comunicação visual, design criativo, logotipos, tudo que você precisar aí pro design da sua empresa, o nosso amigo Tiago Oliveira está super disponível para atendê-lo. Muito bem, converso aqui com esta mulher que é muito conhecida aqui na nossa cidade, diria mais, não só na nossa cidade, na região, quiçá no Brasil e no estado de São Paulo também, porque ela simplesmente, ela vem de uma tradição aí, né, da área de educação, a Chiara Ranieri. Eu fiquei na dúvida se chamava só de Chiara ou vereadora Chiara, o que vem antes? Vem a vereadora ou vem a Chiara Ranieri? Boa noite, obrigado. Viu, obrigado. Foi quase uma batalha campal para ela vir aqui, né? Ai, eu tô com vergonha. Cara, eu vou falar pra você, a negociação contigo foi difícil, viu? Porque não tinha data, e eu sei que era julho, aí entrou férias, né? Mas antes, vamos brindar aqui, né? Aqui para que a gente possa aí molhar as nossas palavras. Isso, saúde, vamos lá. Saúde. O que veio antes, Chiara? Veio a Chiara Ranieri da educação ou veio a Chiara vereadora? Como é que é? Conta um pouquinho da sua história.
Eu acho que as duas coisas. Eu nasci no meio da educação Pois e nasci no meio da política. Então, é difícil a gente dizer o que veio antes, né? Família de educadores, né? Minha mãe coordenadora, meu pai diretor de escola, né? Eu estudava na escola, então praticamente nasci dentro da escola. Então, a gente almoçava educação, jantava educação. E a política também. Uhum. Eu falo que, além de da gente conversar muito sobre política também em casa, na mesa, eu tinha também a vivência de... estudando no Liceu Noroeste, né? Quando terminava a aula, eu subia na diretoria para ir embora com meu pai para o almoço. E lá sempre tinham alguns políticos, então todo mundo era muito familiar. E aí eu ia para casa ouvindo a Maria Dalva no carro. Sim. Então era tudo muito normal para você. Muito normal, né? E eu acho que, como profissional, primeiro a educação. Eu me formei em janeiro de 96, e a primeira coisa que eu fiz foi ir para a sala de aula. Certo. Eu fiz análise de sistemas. Isso, análise de sistemas, né? Assim, e uma decepção para uma família de educadores que pensavam que a filha seria uma professora, então algo como licenciatura, sim, né? Pedagogia. Eu fui fazer análise de sistemas, mas eu terminei o curso. Primeira coisa que eu fiz foi entrar em sala de aula. E na época era um boom, né, da Microsoft. Começou Windows, a surgir os primeiros desktops. Né? Isso, e aí todos os cursos tinham aulas de informática. Então, o Liceu, que era um curso que tinha já uma tradição em cursos de informática, tinha professores altamente qualificados. De repente, justo naquele ano, assim, foi um boom de aula. E aí, as turmas grandes e dividia a turma e não tinha professor, vai a Chiara. Então, eu fui absorvendo muita aula. Então, minha primeira experiência em sala de aula foi com curso técnico profissionalizante. Eu era mais nova que os alunos. Curso técnico de contabilidade, de edificações, imagina, de informática, né? E era, programação também? E eram aqueles Nessa alunos época eu fiz ETEC, só que contabilidade. E tinha, lá em São Paulo, tinha também processamento de dados. Era o curso que tinha na parte de tecnologia. E é muito legal, né? Eu tive experiência, eu comecei no técnico profissionalizante, né? Para aqueles alunos que já tinham ensino médio. Aí entrei no ensino médio técnico de informática. E aí eu fui para o ensino médio, que tinha informática, mas não era profissionalizante. O ensino fundamental, né? Que passou as crianças aprenderem, né, os aplicativos básicos aí da Microsoft. E logo na sequência, em 98, nós começamos a FIB. E aí eu não só fui a professora de informática da primeira turma de administração, que foi o primeiro curso, como eu era diretora acadêmica. Isso. Né? E teve uma história aí, né, na abertura da FIB, que foi um processo de 6 anos para autorização, credenciamento da instituição. Pois é, né? É uma burocracia muito grande, né, Chiara? Era muito fechado, né? Eram poucas instituições. E aí, na época em que se abriu a possibilidade, nós já estávamos num processo já fazia um bom tempo. E aí nós tivemos a autorização justamente no momento que eu estava montando uma escola de informática. Então tinha um predinho já, meu pai tinha comprado, eu já estava montando sala de informática. E aí veio a possibilidade de a gente receber a visita de avaliação. E aí nós recebemos e começamos a funcionar onde seria a minha escola de informática. Escola de informática nunca aconteceu. Não aconteceu. Não. Ai, que legal. Então foi uma feliz coincidência, foi, né? Foi uma então, feliz coincidência. Foi muito porque bom. Antes de você passar para a FIB, eu preciso te perguntar, porque o liceu, eu nasci em São Paulo, mas vim muito cedo para cá, meu pai foi transferido para cá para trabalhar na Polícia Civil,
E aí eu vivo Bauru, acho que desde 1970 enfim, mas eu lembro do Liceu. Isso desde o Rodrigues de Abreu. E o Rodrigues de Abreu tinha uma bandinha. Eu chamo bandinha porque ninguém conseguia vencer a banda do Liceu. Além de ser um colégio super tradicional aqui na cidade, teve essa coisa. Você fez parte dessa história, desse que é um colégio que hoje não existe, não existe mais, né? Não. O que você lembra? Você falou assim, subi os corredores. Eu acho que eu entrei umas 2 vezes no Liceu. E uma única vez que eu entrei, tinha o barulho da fanfarra, que era um negócio... Ensaiavam à tarde lá. Eu fiz parte da banda. Eu não toquei nenhum instrumento, nada. Você era baliza, né? Não, também não, apesar de ser bailarina. Mas eu não era baliza. Eu, na verdade, participei de desfiles como porta-bandeira, que tinha, né, muita solicitação principalmente das alunas, né, de participarem dos desfiles. Então, 7 de setembro eu desfilei várias vezes aqui em Bauru. E mesmo fora de Bauru, eu acompanhei a banda algumas vezes. Porque não sei, acho que não era do seu tempo. Não, eu vim pra cá em 2004. Paulo. Cara, a banda era muito boa. E assim, participava de campeonatos e trazia tudo, né? Os prêmios, era um negócio muito premiada, né? internacionalmente. E você falar que você era... Cara, acho que nem... Onde você estuda? Você fazia parte da banda do Liceu? Você tava num outro nível, cara. Outro patamar, outro patamar. Então eu sei que não tem nada a ver com negócio isso, mas acho que faz parte da história dessa tradição, né? Que é uma coisa que... algumas escolas ainda em Bauru até tem, né? Tem, né? Que tem. Mas com essa seriedade que tinha o Liceu, acho que... O Liceu foi um grande colégio, né? O Liceu, ele chegou a ter 3.000 alunos. Imagina, a FIB não tem 3.000 alunos. Um colégio no centro da cidade, Avenida Rodrigues Alves. Então, à noite, eu lembro muito disso. À noite, o Liceu fechava a Rodrigues Alves na hora do intervalo. Verdade. Era muito legal. E tinha umas gincanas que aconteciam uma vez por ano, que era um marco, assim, no colégio. A gente esperava o ano todo para acontecer a gincana, que também fechava a Rodrigues Alves, né? E tinha a chácara, que é onde é a FIB hoje, né? Que lá sempre teve o campo de futebol. A banda ensaiou muito tempo lá, né? E ali também foi um espaço onde se realizava... grandes festas do colégio. Então, eu acho que a gente tem uma recordação muito boa dessa época do Liceu. Mas como todo colégio no centro da cidade, né, foi sofrendo com o tempo, né, essa preferência dos pais, né, de os filhos estudarem perto de suas residências. E aí foi onde o Liceu acabou... perdendo muito aluno e acabou não se sustentando. Né? Abre muita concorrência também, né? Porque, dado momento, tem a questão não só do deslocamento, mas também tem a questão de avaliação por conta de custo e tudo mais, né? E não é só isso. Você fala assim, um colégio na Avenida Rodrigues Alves, a dificuldade de estacionar. É terrível. A segurança no trânsito. Então, começa a ter uma série de variáveis. Quando você olha ali e fala, poxa, como é que o aluno... Como é que eu deixo meu filho ali, né? Não tinha área de... Depois de um tempo, acho que tinha uma área de recuo que tinha ali, mas, para você falar em 3.000... Era muito alunos. Não, impossível. E nós vivemos um momento na educação também que houve um enfraquecimento do colégio técnico, né? Então, o curso técnico, ele começou a perder a força. E o Liceu, a referência dele era curso técnico. É uma pena, né? Justamente o curso técnico perder a força, né? E o Liceu foi um colégio que começou com os meus avós, né? Pais do meu pai. E na sequência, com o falecimento da minha avó e do meu avô, ainda com meu pai muito jovem, aos 19 anos ele já era o diretor do colégio, né? Então, junto com a minha tia Rosa. E aí... o colégio, ele foi crescendo muito, né? Ele se tornou uma referência regional. Então, assim, já naquela época, né? Já vinham estudantes de toda a região para fazer curso técnico em Bauru e no Liceu,
Então, era, assim, uma referência muito grande. E eles mantiveram esse colégio, tanto o meu pai quanto a minha tia Lúcia, né? E, posteriormente, o meu tio Túlio, durante todo esse período, até ter esse problema mesmo que... Eu sempre ouço muito, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu ouço muitas histórias. Muitas histórias legais. É uma referência para a cidade, assim, muito forte. O nome é muito forte, né? Eu acho isso é muito legal, né? Você ter a história, né? Ter esse sentimento, conseguir contar essas histórias, eu acho que... E os profissionais que foram formados, né? Que eu acho que é o que representa, a gente ouve muito, né, das o colégio. Que estudei lá e, tipo, é um prazer muito grande, né? Porque eu também, quando eu recordo da minha infância, adolescência, onde eu estudava, dá uma sensação boa, né? Daquele período. Às vezes a gente viaja e encontra pessoas em locais muito distantes daqui que estudaram no colégio quando eram crianças, sabe? E aí, quando a gente fala, nós somos de Bauru, aí a pessoa fala assim, olha, de Bauru, eu morei lá, tal, estudei no Liceu Noroeste. Aí a gente pronto, já né? derrete, né? Fala assim, então, da minha família, tá? Que legal, né? É muito legal. E aí, depois, agora, quer dizer, você tem a FIB, né? E aí, a FIB. E hoje, para você, o que é mais, assim, são duas situações distintas, né? A empreendedora e a parte política, né? O que é mais difícil ou o que para você, assim, né? Não sei se você pode falar, ou eu prefiro isso ou aquilo, ou os dois andam em conjunto. Como que é para você? Não, assim, a FIB é a minha vida. Indiscutivelmente, é onde eu me realizo profissionalmente, é na FIB. Eu falo que ali é um espaço onde todos torcem por todos, né? Porque então, se tornou uma referência, a área da né? educação, ela tem essa riqueza. Né? A gente fala assim para os alunos, ninguém torce tanto pelos alunos, além da família, do que aqueles que estão dentro né, da instituição de ensino. Então, são os professores, os coordenadores, nós da direção, os funcionários. Então, assim, e a gente tem característica ainda de instituição de ensino à moda antiga, sabe? Onde a gente conhece todo mundo, então a gente faz questão de estar presente, de conversar. A minha sala é dentro da sala dos professores. Então, assim, eu gosto de estar junto, estar presente. Se um problema está acontecendo, saber no momento que está acontecendo, a gente já está sabendo, né? Para poder equacionar. Então, assim, a minha vida e o meu prazer é na educação. E a FIB, ela forma não só alunos de Bauru, como da região também, né? Vem muita gente... Nós temos quase 50% de alunos da região. Da região, né? É um negócio fantástico. Tivemos um grande problema na pandemia, justamente até porque os nossos alunos são de fora, né? Então, você fala assim, que família vai colocar o filho no transporte intermunicipal para estudar? Então, assim, foi um momento difícil. Mas esse ano, graças a Deus, nós tivemos um excelente resultado e acho que nós vamos recuperar aí esses 3 anos, né? Que ficaram para trás ali, de alunos que enfrentaram a pandemia, e, enfim. Acho que é um bom recomeço. Estamos torcendo para que tudo volte a ser exatamente como antes, que é o que a gente acredita que a gente faz melhor. Né? O que era, para muitas filhos, né, filhas de empreendedores de renome, meio que tem aquela mística assim, os pais, os avós construíram aquele negócio e aí a sucessão muitas vezes, em alguns casos, a gente já viu muita situação que os filhos não têm nada a ver com o negócio dos pais e aí acaba vendendo ou o negócio degringola. Em outros casos, não. A segunda, a terceira, você está na terceira geração, né? Terceira geração, continua tocando o negócio. Você já tinha consciência que seria você a sucessora, não é nem nome de novela, né? Mas que você iria tocar esse empreendimento ou não? Falar, eu quero desenvolver projetos de tecnologia, programar, ou não? Isso já estava muito claro para você? Não, acho que o meu caminho é aqui. Não, quando eu estudava, pode ser alguma
Imagina, nem me passava pela cabeça entrar em sala de aula. Eu ia para fora de Bauru, inclusive, sabe? Eu tinha uma ideia de, assim, a gente terminando o projeto de conclusão de curso, né? Vamos montar uma empresa fora, não sei o quê. Então, tinha essas conversas, assim, até imaginei que eu fosse mesmo. Mas aí, eu falo que o caminho da gente, nem sempre a gente sabe, né? Então, assim, eu entrei na sala de aula e ali a minha construção profissional começou. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu acho que acabou sendo aquilo que os meus pais tinham de expectativa e eu acabei me identificando muito. Então, a gente fala que filho de peixe, peixinho eu acho que é um pouco disso mesmo. Disso, né? Eu me realizei muito. E todas as oportunidades que eu tive, eu agarrei. Eu acho que quem se realizou mais foram seus pais, né? Porque acho que não é, acho que Tem porque isso, né? assim, dentro do mundo corporativo, lá na linha sucessória, quando chega na terceira sucessão, não se acaba praticamente. Na grande maioria, né? A profissão ela dos avós, né? Então, são poucos os casos que dá essa continuidade. E essas histórias são muito legais, né? Quando acontece. Acho que para quem é os pais, né, os avós, quando vê essa continuidade, acho que isso é maravilhoso, né? Mas eu acho que tem muito assim. É lógico que as dificuldades são apresentadas na mesa, né, da casa da gente, né? Principalmente Nem tudo empresa são flores, familiar, né? Que a gente fala que empresa familiar é aquela coisa, ainda mais família de italiano. Você já pensou, né, como é que é? Então, assim, a gente ouvia muito das dificuldades de fazer uma gestão familiar. E aí depois chegou a nossa oportunidade, né? E nós também tivemos muitas dificuldades, né? Nós somos em 4. Eu e o neto, que começamos na faculdade junto com o meu pai. E eu tenho 2 irmãs mais novas que se formaram na faculdade, inclusive. Olha só. Né? Então, assim, o neto está na área administrativa, eu estou na área acadêmica. E as minhas irmãs, a Giovana está na área de recursos humanos e a Bruna na área de finanças. Mas sempre teve o meu pai ali como ponto de equilíbrio, entendeu? Então, na hora da brigaiada, tinha quem ia dizer assim... Tinha o juiz ali pra bater o martelinho. Mas é o seguinte, nós vamos fazer desse jeito. E aí, quando meu pai adoeceu, ele preparou essa sucessão, sabe? Porque mesmo ele sendo o diretor-geral da FIB desde o início, ele sempre deu muita autonomia para mim e para o meu irmão. Muito. Então, assim, as decisões, ele deixava a gente... Era só na hora da briga que ele falava assim... Calma, vai ser isso, né? E, então, isso eu acho que foi muito importante. O que eu não vi em outras famílias acontecerem. De realmente assumirem o papel. Então, eu acho que nós não tivemos essa... É lógico que tinha a retaguarda dele, mas era uma retaguarda assim. São vocês. Então, ninguém fazia por nós, entendeu? Não tinha uma pessoa lá contratada para fazer. Não, éramos nós. E nós trabalhávamos muito, né? E com muita dificuldade, porque você imagina uma instituição nascendo com um curso, disputando com as redes. Pois é. Disputando com instituições tradicionais em Bauru. Então, assim, é muito difícil. Mas meu pai tinha uma visão empreendedora e uma visão de educador ímpar. Então, assim, nós começamos de uma maneira muito certa. A paixão dele pela educação e da minha mãe também, eu acho que é o que motivou os 4 filhos estarem na educação. Né? A gente podia, de repente, um ou outro ter seguido um outro caminho. As minhas irmãs fizeram administração. Ficaram na parte administrativa, desde estudantes, já trabalhando na faculdade, tal, ficaram na área administrativa. Uma delas, agora, 6 anos atrás, estava fazendo nutrição. Então, ela fez mais uma graduação. Fez especializações, tal, mas foi fazer. O que ela faz hoje? Ela trabalha com educação nutricional na escola da minha mãe. Então, assim, você fala assim... Como é que a gente não consegue viver outro mundo que não seja o mundo da educação, né? Tá certo que eu voei um pouco para política, né? Mas a minha essência é de educadora,
né? As minhas pautas são muito mais ligadas à educação, né? E ao empreendedorismo, e até a assistência, que eu acho que tem uma relação muito forte com a educação também, do que qualquer outra. Então... O que você falou aqui sobre sucessão, eu acho que é um ponto muito importante. Acho que são várias dicas, né? E aí, o que você poderia falar? O que seria o mais importante dentro de um projeto como esse? Porque, como você falou, muitas famílias, né? Elas não conseguem fazer esse planejamento e dá muito errado. Por vários motivos, né? Porque, de repente, veio um falecimento que seria o patriarca ali, né, de uma forma repentina, não teve um planejamento, os filhos não se formaram, enfim. O que você pode falar mais no caso dessa questão da sucessão? Porque deu tão certo e muitos dão errado, né, e eles podem aprender com isso, com a sua história. Empresa familiar, eu acho assim, primeiro, a questão do preparo, né? Eu acho que todos precisam estar preparados se há um entendimento de que essa sucessão ela vá realmente se concretizar. Então, primeiro, por exemplo, nós nos identificávamos com a empresa, né? Nós queríamos. Nós, no nosso caso, construímos a empresa do zero junto. Entendeu? Então, não foi assim uma coisa... Por exemplo, no liceu eu era professora. Eu não era gestora, eu era professora. Então, eu entrei no liceu, numa empresa consolidada, e aí eu fiz o meu trabalho lá da forma como eu era orientada e remunerada para fazer. Então, não tinha nenhuma atividade na gestão. A FIB, não. A FIB eu comecei do nada. Então, assim, de tirar as coisas minhas pessoais para colocar dentro dos espaços acadêmicos. Também, né? E como professora, aí você se identifica com o aluno, com a questão de realmente formar pessoas, a educação, né? E aí, na parte da direção acadêmica, quer dizer, eu era diretora acadêmica, eu tinha um grupo de professores de um curso, um coordenador de curso, um grupo de professores, que era com quem eu tinha que me relacionar, e nós fazíamos reuniões, e a gente foi criando tudo. É muito difícil você começar do nada. E não tinha internet com todos os documentos disponíveis, a gente construía tudo. E a gente competia com as consolidadas, né? Então, foi um processo de amadurecimento muito rápido, inclusive, e muito grande. Agora, a gente convivia e tinha visão do meu pai de educador, né? Então, você fala assim, olha, quando a FIB nasceu, tá? Nós ficamos por 1 ano e meio num prédio para começar, enquanto nós construímos lá o campus da faculdade, que começou também um bloco de sala de aula, que era sala de aula, biblioteca, laboratório, tudo, né? Tudo, cantina, e um bloco que era administrativo, secretaria, financeiro, diretoria, sala dos professores, bem pequenininho. Agora, quem que tem a visão de começar uma instituição e construir lá na Quinta Ranieri um campus que podia crescer muito, né? E longe... Literalmente, porque você era pode dizer. longe na época, 25 anos atrás, era longe do centro da cidade. Pode dizer, quando eu cheguei aqui, tudo era mato, né? Literalmente. Mato. Né? Então, assim, você fala assim, olha a visão. Ele podia ter feito outra coisa. Ele tinha um terreno, sabe onde é o posto Shell, ali perto do Bauru Shopping? Bem ali, perto do Aeroclube, sabe? Aquela esquina era um terreno onde ia ser feita o prédio da FIB. Olha só. Mas o meu pai sempre foi muito de diálogo, né? Político. Diálogo, conversa com um, conversa com o outro. E naquela ocasião, os campos começando... Não tinham muitos campos em Bauru, né? Assim, era uma estrutura diferente. Tinha a USC, que tinha um campus muito grande. A Unesp. Né? A Unesp. E aí você tinha a USP, que era um campus menorzinho. A IT, que é uma estrutura mais predial, tal, uma característica diferente. O NIP chegando num predinho na Duque de Caxias. Verdade. Não era campus. Então, assim, aí a visão dele é campus. Então, assim, ele já pensou numa coisa grande, embora a gente tenha começado muito pequenininho.
E ali a gente pôde crescer. Eu falo que nos primeiros 20 anos da FIB, nós não passamos um ano sequer sem uma construção. Então, foi muito investimento, muito trabalho, não só na parte de estrutura física, como de construção de curso. Então, a gente tem 20 cursos de graduação, mas tantos outros de pós-graduação, né? Então, houve essa visão que foi trazida para nós e que eu acho que esses elementos fizeram com que as coisas naturalmente dessem muito certo. Estamos vivendo um mar de rosas? Não, hipótese alguma. Nós temos N desafios, mas eu acho que o prazer que nós temos no que nós fazemos nos dá um sentimento e uma sensação de que vai ser pro resto da vida. E a FIB é muito assediada para ser comprada. Muito assediada para ser comprada. Porque a educação como negócio, os grandes grupos, né? A gente vê muitos aqui cursos à distância que são de grandes universidades brasileiras, né? A gente já se acostumou a ver isso, que a tecnologia, obviamente, ajudou muito nesse sentido. Então, e eles abriram IPO, tudo isso, né? Ações na bolsa, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, existe mesmo essa muitas vezes desse, Kiara, quer vir conversar com a gente aqui? Direto, porque é uma instituição, veja bem, a FIB ela é uma faculdades integradas, ela não é centro universitário ainda. O que levaria a FIB a ter interesse em se transformar em centro universitário? O status, tá? Então, a gente sempre olha os concorrentes. O que nós temos em Bauru? Nós temos as universidades, que são de rede, e nós temos 2 instituições que são tradicionais da cidade, que são centros universitários, né? Então, a gente tem lá Unisagrado, que era universidade, desceu para centro, e nós temos a instituição Toledo do Ensino, que subiu para centro universitário. Sim. A FIB está em faculdades integradas. Então, assim, o que a gente pretende? Ter esse status. O que dá de diferencial um centro universitário? Dá uma autonomia na abertura de cursos, né? O que para nós é muito mais difícil. A gente passa por um processo de autorização muito mais rigoroso do que as universidades e os centros universitários, que têm essa autonomia, né? Na hora de reconhecer o curso, é tudo igual, mas essa autonomia de iniciar, que é onde a gente fala que é um investimento cruel, porque a gente tem que montar metade do curso sem ter aluno, né? Então, é biblioteca, é corpo docente, é laboratórios. Então, essa autonomia, ela é interessante. Mas a FIB faz algumas coisas que ela não precisaria fazer. Então, por exemplo, na área de pesquisa, a FIB tem 6 revistas científicas, mais os anais da jornada científica, né? Todo ano. Então, assim, tem publicização de pesquisa. Então, assim, se tem publicização é porque está sendo desenvolvido pesquisa. Em que nível? Em nível mais de iniciação científica, porque como centro universitário ou como faculdades integradas, não existe a obrigatoriedade de você ter programa estrito sensu de mestrado, doutorado, que é onde você tem uma pesquisa mais aprofundada, né? Mais aplicada, enfim. E aí, então, a gente tem, neste momento, né, esse interesse, de repente, de transformar a FIB em centro universitário. Pensando só nessa questão de onde eu estou. Mas a FIB já tem a pesquisa, já tá consolidado, já tem uma extensão forte, já tem, em termos assim de nota de curso das avaliações do Ministério da Educação, pelo INEP, nós estamos tranquilos. Então, assim, nós temos tudo que alguém que quer comprar, quer. Temos aluno, temos prédio, temos... Tá tudo a estrutura, certo. A localização hoje, que no passado era algo hoje teoricamente ruim pela distância, hoje não mais, né? Não mais. Então, assim, senão nós não teríamos 50% dos alunos de fora de Bauru. De fora, Você tem ainda mais esse detalhe, né? Então, sim, é muito interessante do ponto de vista mercadológico, né? E a gente escuta muito assim, olha... Empresa a gente vende enquanto tá bem. Tem isso também. Sempre tem quem procura, quer comprar né? Isso aí, E a gente fica pensando muito Sim. nisso, mas a paixão nossa pela educação, então a gente fala assim, a gente vai fazer o quê? Se a gente vende isso aqui, viver de renda. Aí tem tanta gente que queria viver de renda, né? Nós não! Quer trabalhar, né? Nós não! Mas, Kiara, eu queria, assim, qual a mensagem, né? Porque é uma percepção que eu já tinha
E eu vi uma pesquisa que eu fiquei um tanto chateado e até preocupado, que 33% dos jovens, eles ou não estudam e não trabalham, não procuram uma ocupação e tudo mais, né? E qual a mensagem que você pode, como educadora, né, passar para esses jovens a necessidade do estudo? Porque esse é um desafio que eu sempre falo, dentro da família, falo para os jovens, né? Estuda, pelo amor de Deus, estuda, né? Porque as oportunidades estão aí, mas precisa de estudo. Não adianta, né? Às vezes a gente faz processo seletivo, tem gente que fala, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, eu precisava trabalhar. Tá, mas qual vaga que você está querendo? Não, qualquer coisa. Falei, tá, mas você é especialista em quê? Não, ao que você quiser colocar. Não, eu tenho vaga para farmacêutico. Você não tem especialização em farmácia, não adianta. Ah, eu posso ser... Não, você não pode. Então, assim, qual a mensagem que você pode falar para esses jovens hoje para trazer? Porque no passado, não tão distante, né, quando eu estava me formando, era assim, a gente sempre todo mundo queria estudar. E a gente tinha muita dificuldade por causa de custo, valor alto de universidade, das faculdades, era caro. Você não tinha muito, lá em São Paulo não tinha muita concorrência, enfim. Então a gente sempre teve muita dificuldade. E hoje tem mais oportunidades e eles não querem. Como que a gente traz esse pessoal para a escola, hein? Olha, eu acho que a gente tem um problema de estímulo. Eu acho que no Brasil, de um modo geral, a gente ainda tem um ensino básico um pouco confuso para o estudante, né? Uhum. Ele não entende muito para que serve tudo aquilo, né? E eu tenho uma filha de 14 anos, né? Ela está no 9º ano e aí ela fica com essa nova proposta do ensino médio. Mas eu vou para que área, né? Ela vai bem em tudo na escola, mas tem algumas coisas que ela fala assim, não, mas eu não gosto disso. Você vai super bem. Não, mas eu não quero isso. Mas ela não tem ideia do que ela vai fazer depois. Então, talvez essa antecipação de decisões não seja tão adequado. Depois, assim, eu digo assim, na nossa época, a gente não tinha tanta opção. Nem de variedade de cursos e nem de número de instituições. É verdade. Hoje tem tudo. Tem EAD de monte, os polos aí, eu posso fazer presencial, posso fazer remoto, posso fazer híbrido, eu posso cursar aqui em Bauru. O que nós não temos de curso? Alguns cursos que são ligados a oceano, por exemplo, né? Arqueologias. De resto, nós temos tudo. Outro dia eu mapeei quantos cursos nós tínhamos, pegando todas as instituições de ensino. Ficavam de fora, acho que, dos cursos que a gente tem ofertados aí em nível de Brasil. Claro que não exatamente o mesmo título, porque as universidades elas acabam tendo autonomia para criar cursos diferentes, né? Mas você tinha o quê? 10 opções de cursos que você não tem na cidade de Bauru, né? Que atende uma região. Então, assim, é muita opção. Talvez falta um pouco de perspectiva de futuro e talvez falte um pouco de estímulo. Na FIB, a gente tenta estimular de que forma? As visitas, elas acontecem o ano todinho dentro da instituição. Então, eles vão lá conhecer os espaços. Então, um aluno que fala, por exemplo, eu gosto de desenhar. Eu gosto de desenhar, eu vou fazer o quê? Lá ele vai poder conhecer quais são as profissões e quais são os cursos onde ele vai desenvolver essa habilidade, esse prazer que ele tem, né? E depois disso, claro, né, vai ser apresentado também o mercado de trabalho, né, as questões que são de futuro, de planejamento de carreira e de perspectivas, que vai fazer, né, com que isso seja um estímulo. Então, eu falo assim, as visitas, e não é só a FIB que faz, e a gente tenta levar assim todas as instituições, as públicas e as privadas, para esses momentos. Os coordenadores recebem, os monitores nos laboratórios, sabe, mostram tudo, deixam eles, sabe, tocarem, para ter essa experiência. E aí amadurecer essa ideia. Então,
Então, esse momento de ensino médio, ele é muito, muito, muito importante. Nós temos, por exemplo, para as crianças mais carentes, o FIB do adolescente lá, que são oficinas. Legal. Né? Então, por exemplo, tem uma oficina lá de horta. Se é um aluno que gosta de horta, talvez ele goste de agronomia. Então, assim, ele vai ter uma experiência lá, ele vai plantar, tal. Farmácia escola, nós temos lá farmácia escola. Então, tem uma oficina que vai ser dada dentro da farmácia escola. É um mês, 4 encontros, 2 horas por encontro. É pouquinho, mas ele vai ter uma experiência lá. O que ele vai fazer lá dentro da farmácia escola? Ele vai fazer um creminho, ele vai fazer uma velinha, sabe? Vai mexer com alguma coisa que vai, de repente, despertar, né? Curso de nutrição, abre lá o laboratório de técnica e dietética. Eles vão aprender a fazer uma refeição saudável, vai preparar um alimento, um suco, não sei o quê. Sabe? Biomedicina, vai fazer uma máscara de pele, sabe? Então, são ofertas que os adolescentes têm interesse e que vão ter uma experiência que pode trazer uma perspectiva. Nesse caso, acho que as escolas do ensino médio que acabam deixando de fazer esse contato, de fazer esse trabalho para ter essas visitações nas feiras de profissões, por exemplo? Olha, no caso da FIB, nós fazemos um trabalho sistemático de entrar em contato com as escolas, né? É claro que existe a dificuldade, né? Você pegar uma turma, você levar para a instituição, depois você terminar no período ainda, né? Então, assim, a visita ela é um pouco rápida. Mas depois a gente tem outros programas, né? O Universitário por um Dia, por exemplo, o aluno vai ter uma oficina, já é uma oficina em nível universitário, tá? Vai ter uma apresentação do que é o curso, do mercado de trabalho e tal. Então, assim, já é uma outra proposta mais visando o vestibular. Mas essas visitações... Nós temos visitação de alunos de primeiro ano de ensino médio, né? Então, vai criando, né, esse interesse em fazer a faculdade. Isso eu acho importante nessa faixa etária. E eu acho importante que as famílias estimulem também. Então, assim, às vezes a gente tem lá um estudante que ninguém da família tem curso superior. Entendeu? Então, ele não foi estimulado para tal, muitas vezes. E aí, os professores têm esse dever, né, de estimular. E as instituições de ensino, de um certo modo, têm essa obrigação também. Porque o que a gente quer é uma sociedade bem formada, né? Profissionais qualificados, é o que a gente... a vida da gente essa, não tem sentido. Tem áreas que a gente tenta para fazer contratação, e aí a gente até vendo nas universidades hoje, quase que não tem formação de turma para algumas vagas. E assim, para algumas áreas específicas, né, Eduardo? E isso para nós, a gente está entrando em desespero, porque a gente já está visualizando, poxa, daqui 4 anos eu vou precisar contratar, 5 anos eu vou precisar contratar. Como é que eu vou fazer se não tem gente entrando na faculdade hoje? Que a gente acaba, como empresário, a gente pensa a longo prazo, né? E aí, quando você imagina a questão do crescimento, nós vamos precisar, às vezes, mais gente e tal. E a gente não vê essas pessoas procurando os cursos. Se hoje a gente já está com dificuldade, e aí eu converso com os nossos clientes, né? E a gente tem um cliente também em comum que sempre tem esse bate-papo. E o que a gente vai fazer, que hoje a gente já sofre, daqui 4 anos, 5 anos, qual que vai ser a solução disso? A gente ainda não tem a resposta dessa situação. E a gente está bastante preocupado. Acontece mesmo. A não abertura de turmas é algo assim que todas as instituições particulares estão vivendo. E outro dia eu estava numa reunião que estava um pessoal de públicas, né? Ele falou assim, mas tem curso que o coordenador faz a mesma coisa, liga, entendeu? Para quem fez o vestibular, e aí, vamos ou não vamos matricular, vai fazer, vem, tal, tem alguma dúvida. Então, eu acho que é um momento diferente, muito, né? Então, você tem a oferta e você tem as possibilidades, assim, falar assim, olha, eu não vou estudar porque eu não tenho condições financeiras de bancar.
É difícil hoje você imaginar assim que alguém não vai estudar porque não tem condição financeira. Alguns cursos, o aluno fez o vestibular, nem começaram as aulas. Ele está levando o contrato dele de estágio para a gente assinar. O curso de administração, antes de começarem as aulas, os alunos já estão fazendo estágio. Só então, de fato de ele estar matrculado, ele já consegue o estágio. Hoje está desse jeito. Então, assim, dizer que não vai cursar porque não tem como pagar é desconhecer que hoje a grande maioria dos estudantes universitários estão empregados ou fazendo estágio. Algumas áreas mais difíceis. Por exemplo, a área da saúde é mais difícil. Sim. Pelas especificidades, né? Então, por exemplo, não pode contratar, né? Um aluno de fisioterapia para fazer algum procedimento numa clínica, né? Porque ele não é fisioterapeuta. E no estágio, né? Ele tem que ter uma supervisão direta, ele não fica sozinho. Aí você pega algumas outras áreas que não. Contábeis, administração, né? As engenharias. O aluno ele tem autonomia. Agronomia, tem autonomia. Direito. Tem autonomia. Então, pensar que não vai ter condições. Tecnologia hoje também nem se fala. Tecnologia nem se fala. A gente não tem design. A gente não tem aluno para mandar para as demandas que aparecem lá de solicitação de vaga. Não tem. Porque a gente sempre manda as vagas para as universidades. Tipo, lá vai ter. E a gente não consegue. Tem. E não tem. A gente fala, poxa, eu preciso do pessoal que está estudando lá, vamos trazer esse pessoal para trabalhar. E aí... Nós vamos ter que trazer a Kiara aqui outro dia, cara. Não é possível. Que não... Tem muita coisa. Nem falamos de política. Nem falamos de política ainda. Poxa vida. Vamos fazer um brolo, uma reviravolta aí já. Eu prometo que vai ser mais fácil tem que agendar. Ser a versão, Não vai ser nas próximas férias. Até porque já passou, né, Kiara? Mas, assim, rapidamente, Kiara, esse caminho da política, porque tem uma última pergunta que a gente faz para todo mundo aqui, né, que é o momento da virada de chave. Esse momento da política também, assim como na educação, também foi natural para você? Você já esperava? Era algo que você queria? Não. Assim também? Ou foi que nem você achou que você ia... Não, agora eu estou aqui na faculdade, aqui é o meu lugar... Como é que foi isso também? Política, né? É tranquilo, lá é tudo legal, um dia... Nada disso, gente. Olha, foi uma coisa, assim, bem complicada, porque imagina o seguinte, meu pai, como dirigente partidário, precisava montar chapa de candidatos a vereadores. E ele era candidato a vice-prefeito na época, hein? E aí, nessa montagem de chapa, você podia montar uma chapa e no decorrer do processo eleitoral, você substituir nomes. Sim. Então, você... assim, não deixava a vaga em aberto, porque você, para substituir, você tinha que ter alguém a quem substituir. Você não podia não apresentar o nome. Não apresentar o nome, você fica sem candidato na chapa. E, enfim, ele pediu emprestado o meu nome, de outras pessoas. Eu emprestei, claro. E aí, na convenção do partido, ele pediu para que os candidatos se levantassem. Eu levantei, ele ficou louquíssimo. Não acreditava. E ele foi resistente comigo, porque ele era candidato e ele saía fazer campanha. E eu só ficava olhando, né? E eu queria ir junto fazer campanha, porque, na verdade, as campanhas que ele fez durante a vida dele, que eram campanhas de comício, e essa minha primeira campanha foi campanha de comício e tal. E aí, ele não me chamava para ir. E aí, eu tinha, né, a ideia do que era campanha, imagina, vi campanha a vida inteira, tinha 25 anos nessa época. Aí eu peguei e comecei a produzir brindes e tal, eu era solteira, e aí a sala da casa dele virou o meu comitê, né? Então tudo era na sala da casa dele. A hora que ele viu chegando, lixinha de unha, camiseta, boné, ele entendeu que era sério mesmo, que eu queria ser vereadora. Aí ele começou a me ajudar. Então foi a minha primeira experiência. Eu fui a primeira suplente do partido. Eu fui suplente da Catarina Carvalho na época. Sim, da Cátia. E aí, depois dessa, eu fui chamada sempre. Né? Eu tive
mais de 1.000 votos. Então, para uma mulher com mais de 1.000 votos na primeira campanha e tal, era uma coisa assim, né? Bem significativa. E aí, na próxima, eu já fui candidata a vice-prefeita, imagina. Depois eu fui candidata novamente a vereadora, aí fui eleita. Depois eu fui candidata a prefeita, perdi. Depois eu fui candidata a vereadora, fui eleita. E agora, de novo, vereadora. É a minha história política. E, Kiara, tem um momento na sua vida que você percebe, seja na acadêmica, né, lá com a FIB, ou na política, que você percebeu assim que essa chave virou? Que você falou, pô, acho que o caminho é esse, entendeu? Se eu for por aqui, eu acho que as coisas vão funcionar, né? Porque a gente daqui tem justamente esse nome, né, de chamar Key Cash, chave, né? Porque a gente acredita que as pessoas têm essa chave na mão. A chave da educação, de poder investir na sua educação, e nada tira da minha cabeça que o mercado de trabalho cada vez mais vai ser mais exigente e vai exigir uma qualificação que, na minha humilde opinião, quem sou eu para achar alguma coisa, assim, passa pelo caminho da universidade, da faculdade. Quem não se qualifica, quem não se especializa, não consegue se gabaritar e sabe, fazer efetivamente o que tem que fazer dentro da empresa para ser chamado. É como o Kleber falou, tem áreas que estão precisando, e o cara fala assim, não quero ser isso porque não, às vezes vai aquele pensamento, esse curso, essa profissão paga bem ou não? E se esquece daquela questão de que ele tem que ter a sua realização profissional. Quero, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. E não tem coisa pior que você ficar num lugar que você não gosta, né? Pô, eu tô aqui e tal. Então não é por aí. Mas, especificamente para você, o que foi? Foi a política que essa chave abriu? Ou foi na academia? Que momento você fala que você pegou, abriu a porta e falou, cara, é esse caminho que eu vou seguir? Não sei. Acho que foi tudo muito natural na minha vida. Não sei se teve um momento. Eu acho que quando a gente faz tudo com muito prazer e as coisas vão acontecendo, você vai fazendo. É engraçado porque assim, eu tenho 48 anos. Eu olho para trás e falo, gente do céu, como as coisas aconteceram assim, né? Eu acho que eu não deixei as oportunidades passarem. Eu acho que não foi uma coisa planejada, né? sabe? Realmente... Não foi. Eu acho que... Mas você acha que, por exemplo, quando a oportunidade de estar preparado, acho que faz a diferença, né? Faz, sem dúvida. Então, tipo, tem a oportunidade de entrar para a política. O seu preparo já como educadora, seu conhecimento, a forma de falar também. Tudo isso ajuda, né? Porque senão... não ia simplesmente lá, você já não ia estar no terceiro mandato, né? E eu acho, assim, na vida da gente, a gente não deve nunca fechar portas. Então, eu acho que as pessoas que me conhecem gostam, né, de estar juntos comigo. Então, e eu também. E eu acho que isso é o que faz com que a gente tenha um caminhar, né, de oportunidades aparecendo também. Eu costumo dizer para os alunos, falei que sempre assim, logo nos primeiros dias de aula, quando a gente reúne os alunos, eu falo assim, olha, quem mais abre portas na vida da gente é quem está do nosso lado, né? Então, é o colega que está sentado do seu lado na sala de aula, é o professor que está ali na frente, são os familiares. Então, a todo momento, não é que a gente está sendo julgado a todo momento, mas a todo momento a gente tem que estar pronto. A todo momento. Aí as oportunidades vão aparecer. E as pessoas vão lembrar da gente por aquilo que a gente demonstrar ser. Né? Então, assim, se eu sou uma pessoa relapsa, né? Se eu sou uma pessoa que não tenho compromissos, né? Não assumo posições e tudo mais, talvez as pessoas não se lembrem de mim. Né? Eu acho que valores, ética, companheirismo, né? As parcerias que a gente cria, elas são de repente, as válvulas ali que fazem com que as pessoas se lembrem uma das outras, né? Eu falo, tanta gente que trabalha comigo hoje estudou comigo, né? Então,
Eu casei com o Baceto. E diga de passagem, tem um monte de artigo científico, tudo lá, né? Então, essa dupla infalível. Né? Então, assim, nós fizemos faculdade juntos. Uhum. Aí, ele foi trabalhar no Sebrae, mas quando eu fui dar aula, né, ele já me acompanhava. E aí, conforme houve demanda de professor, ele assumiu a aula. Aí, quando eu fui para a FIB, nos primeiros anos ali, 2 anos, eu era diretora e era professora. Nossa. Quando eu vi que não dava mais conta, que eu precisava ficar só na direção, quem assumiu minhas aulas foi ele, né? E aí ele voou, porque aí ele foi para mestrado, doutorado, e eu levei muito mais tempo para ir, né? Então, assim, o meu mestrado é recente e ele é um grande pesquisador. Então, a pesquisa hoje que a gente faz, que é numa área comum nossa, que é numa área de inovação, né? A gente publica junto. Então, é uma delícia. E é o meu maior incentivador na política. Isso é muito bom, né? Essa parceria é muito bom. O Baceto trabalha com inovação no Sebrae, né? Startups e tal. Tive a oportunidade de conversar com ele. Vai estar até aqui com a gente, né? Depois eu sei que vai estar aqui com outro dia, o Baceto fazendo. Mas é muito legal. E essa é a cultura da inovação, como eles gostam de falar, o ecossistema da inovação. Esse termo é bonito pra caramba, né? É o que faz a diferença numa realidade onde o Kleber falou, como é que eu vou motivar esses jovens a irem para o mercado de trabalho, sendo que existe tantas oportunidades e a própria universidade, a faculdade também ela tem que ir nesse caminho, né? Tem que se renovar, tem que se especializar e oferecer coisas novas, porque como tudo na vida, esse público está cada vez mais exigente também, né, Kiara? Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, uma infinidade de informações que a gente vai absorvendo no dia a dia. Né? Então, por exemplo, na FIB nós temos os espaços de inovação, o que inclusive é o Baceto que coordena, né? Para o quê? Justamente para estimular, né, a empreender, a inovar. Então, assim, são programas que a gente já começou a desenvolver há quase 1 ano, né? Que os espaços estão montados e está acontecendo a pré-incubação lá. E é justamente nesse sentido. E para que as pessoas comecem a entender que, de repente, eu sou conhecedor de uma determinada área, mas eu não desenvolvo só com isso. Então, essa coisa de começar a trabalhar, por exemplo, com um aluno de arquitetura, com um aluno de biomedicina, com um aluno de design, essa comunicação e esse trânsito é muito importante. E, às vezes, a gente pensa assim, a pessoa está desestimulada a fazer uma faculdade, mas a hora que ela estiver fazendo uma faculdade, ela vai entender que ela vai fazer outra. Não é uma mais que a gente faz durante a vida. A gente vai transitar pelas áreas. E quanto mais a gente transitar, mais possibilidades a gente vai entregar para o mundo. Né? E a gente fala assim, aquela coisa da especialização, que eu vou ficando especialista. Eu fico especialista no dedo mindinho, né? Isso é interessante, mas há um outro universo, né? Que é esse universo de transitar. E eu acho que os profissionais mais requisitados, né? Num momento, principalmente de inteligência artificial bombando aí, que vai acabar com uma série de profissões que eu acho que vai realmente deixar muita gente à margem, né, do mercado de trabalho. Ela vem justamente mostrar que esse trânsito é importante, né? Muito bem. Olha aqui, eu não deu nem tempo de interagir. De interagir aqui com a nossa audiência aqui, mas o Tuti Alves, falando a questão falou sobre a vida política e pessoal, falou um pouquinho sobre isso. O grande Roberto Franceschetti Filho, né, presidente da APAI. Parabéns, Eduardo, pelo programa. Kiara é uma excelente profissional, sou fã. Abraço a todos aí. Obrigado, Roberto. Parabéns, Roberto, aí também pelo trabalho que o Roberto está fazendo na frente da APAI. O Tuti aqui falando com seu pai, uma pessoa muito incrível, grande pessoa, grande amigo. E o Reinaldo Crescione aqui também, boa noite. Aqui entrou o coraçãozinho aqui na frente, não estou vendo, acho que não sei, não dá para eu enxergar. Você está enxergando o que o Reinaldo escreveu aqui? Tem um coraçãozinho no meio da minha palavra aqui. Não, o meu não apareceu, não. Ele colocou força da Kiara. Adoro a força da Kiara. Admiro a força da Kiara. Ô, Kiara, nós vamos ter que fazer uma versão 2.0 aqui, porque não deu nem pra gente falar metade do que a gente queria. 1 hora tá sendo pouco tempo pra gente conversar. Tinha uma pergunta aí que eu vou querer depois pra gente bater um papo em relação a Bauru.
Porque a gente é bastante entusiasta da cidade, assim, sabe? Eu mudei pra cá, vai fazer 20 anos e eu vejo o potencial disso aqui, chega... Doer o coração de algumas coisas que acontecem. Do que pode ter aqui. É um negócio... Porque, cara, aqui a gente tem tudo aqui. Tudo. O potencial que tem isso aqui é gigantesco. Então, isso dói meu coração de ver algumas coisas que não acontecem aqui. Mas podemos deixar isso para outro momento. Obrigado por você estar aqui com a gente, eu que viu? agradeço. Desejo sucesso para você. Sou um grande admirador do seu trabalho. E assim, desejo que a FIB cresça cada vez mais, que você nessa área também, que você atua na política com muita maestria, com muita propriedade também aí, né? Que você siga nessa linha. E a gente vê, né, nos olhos dela a paixão, tanto pela educação, né? Quanto pela vida política, por aquilo que ela pode contribuir para a vida dessa cidade. Parabéns, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Hoje. Prazer foi meu, viu? Parabéns pelo programa aí de vocês. Eu acho que o podcast ele vem ocupando um espaço no coração das pessoas, assim, de uma forma bastante inovadora, né? Quanto que a gente ia imaginar, né? A gente ia poder... Né? Vem aqui, ó, toma vinho, come um bate-papo, interage com as pessoas. Não, é delícia. É uma coisa impensável. Então, isso era uma coisa impensável há 5 anos atrás. O que você precisaria de equipamentos e, sei lá, para poder produzir um programa como esse? Bem que você tem lá o seu estúdio lá na FIB, né? Mas hoje é uma coisa, ficou acessível, fácil de fazer e, assim, focado naquilo que a gente gosta de ter. Então tem de tudo hoje, né? Então, muito legal. Sou um grande entusiasta da tecnologia. Olha, eu prometo, Eduardo, que eu não vou dar a canseira que eu dei pra gente conseguir uma agenda. Mas é que foi em julho. Julho é o mês de férias, de que passa viajar com a família, tudo. Foi, então, eu entendo. Né? A gente também valorizou um pouco aqui, né? Assim, Mas e Kleber, foi um prazer lá. Te conhecer também. Prazer viu? foi meu. Parabéns. Obrigado. Parabéns, viu, Kiara? Sucesso aí. Pessoal, gostaram? Ó, adorei aqui, tá ótimo. Com certeza vai ter uma versão 2.0 aqui, bater outros bate-papos com a Kiara, que em 1 hora não foi possível, tá bom? Mas eu agradeço imensamente a sua audiência. Compartilhe, se você gostou, compartilhe aqui, né? Fala pra gente a parte que você mais gostou. E a gente se encontra na próxima semana com um novo convidado, uma nova história, mas muitas chaves que vão abrir aí portas para você que tá querendo ou já empreende. Tchau, até mais. Valeu.